O sombrio cenário da desobediência contínua sem mandamentos é um aviso urgente para as almas perdidas. O coração endurecido se afasta da luz, mergulhando na escuridão, onde o arrependimento se torna um eco distante. Cada escolha errada nos separa mais da verdade e mais da salvação. A falta de mandamentos não é liberdade, mas um convite à perdição. Nessa realidade, a crise é iminente e as consequências são devastadoras. Viver sem regras divinas é caminhar rumo ao julgamento sem vigília. Este chamado não é apenas um alerta, mas uma súplica por transformação. O tempo de agir é agora, que cada alma se desperte antes que seja tarde demais. A desobediência contínua é um caminho sem retorno e muitos já estão perdidos. A origem dos mandamentos é fundamental. Eles surgem como um coração pulsante de amor e sabedoria. Os mandamentos não são meras regras, mas orientações sagradas que estabelecem limites. Limites que promovem a harmonia entre os seres humanos e o Criador. Sem esse código, estaríamos à deriva, perdidos em meio ao caos. A lei divina serve como um farol, iluminando o caminho certo a seguir. Quando seguimos esses mandamentos, encontramos proteção e direção. Ignorar suas instruções resulta em separação e consequências severas. Um coração duro rejeita o que é bom. É urgente entender que cada mandamento é um aviso espiritual de que o desvio inicia a crise interior, levando ao afastamento do amor verdadeiro. O coração duro é uma condição alarmante que todos nós devemos temer. Quando desviamos do caminho certo, as consequências espirituais são devastadoras. O endurecimento do coração impede a percepção da verdade. O afastamento de Deus resulta em perda, separação e desespero. Aqueles que fecham os olhos ao chamado divino enfrentam um julgamento severo. A crise espiritual se instala lentamente, mas os efeitos são profundos. É um alerta que não podemos ignorar, pois o coração duro leva à ruína. Cada escolha feita sem arrependimento nos distancia ainda mais da luz. Precisamos abrir nossos olhos e clamar por misericórdia. O risco de permanecer nesse estado é a condenação eterna e a hora de agir é agora. A crise da moralidade está se instalando em nossa sociedade. A ausência de princípios claros gera um vazio espiritual profundo. Pessoas se afastam do que é certo, buscando prazer passageiro e ignorando advertências que ecoam em suas consciências. Um coração endurecido não percebe a separação crescente entre a humanidade e seus valores. Essa desconexão resulta em consequências devastadoras, como a perda da empatia e o aumento da desconfiança. Vivemos tempos de alerta, onde o julgamento se aproxima a passos largos. Ignorar a crise moral é um caminho certo para a perdição. A vigilância é essencial para evitar que erros cotidianos se tornem hábitos perigosos. Arrependimento é o primeiro passo para a mudança, mas sem ação ele se transforma em um ciclo de dor. O chamado à reflexão é urgente. É hora de reacender princípios e lutar contra a corrente da desobediência. A desobediência, como uma sombra densa, afasta o ser humano de sua essência divina. Esse ciclo de separação começa de forma sutil, mas avança com uma força devastadora. A cada escolha errada, uma pequena parte do coração se endurece, criando uma barreira contra a luz. A consequência disso é clara: o indivíduo se afasta do propósito maior, mergulhando em crises internas. O arrependimento surge, mas muitas vezes é ignorado como um aviso que não se quer ouvir. Quando a vigilância falha, a separação se torna um estado de ser, apagando a conexão com o divino. O julgamento, então, não é apenas uma certeza espiritual, mas uma realidade vivida a cada dia. Emoções sufocadas e a sensação de vazio se tornam constantes na vida. Atente para este alerta. É hora de retornar ao caminho antes que a perda se torne irreversível. O que está em jogo é a alma e a chance de reencontrar a verdadeira essência. Em tempos de crise, elevam-se vozes proféticas. Elas ecoam em meio ao silêncio da incredulidade. O aviso dos profetas é um chamado urgente. Uma clamorosa lembrança de que a fé e a sabedoria estão em escassez. Não se pode ignorar as advertências, pois cada palavra soa como um alerta àqueles de coração duro. Se não atendermos a essas vozes, as consequências serão devastadoras. A separação de Deus aumenta e a perda se torna uma sombra constante sobre nossas vidas. O arrependimento pode ser o único caminho de volta, mas a vigilância é crucial para não cairmos na escuridão do descaso. Profetas clamam nas praças, nas ruas e em todos os cantos, pedindo que voltemos à essência da verdade. O espírito de avivamento precisa ser reacendido. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse reencontro. Ignorar o aviso é um erro fatal. A crise de fé resultará em um desvio letal do propósito maior.
O julgamento não é longe e a hora de agir é agora. A sabedoria clamando nas esquinas nos carrega na busca pelo verdadeiro arrependimento. Não podemos permanecer passivos diante do que se anuncia. O coração endurecido não vê a luz que ultrapassa as trevas. Portanto, tomemos essa mensagem a sério e respondamos com urgência. Negligência traz consequências devastadoras. Histórias de perda e arrependimento ressoam por todos os cantos. Ignorar os mandamentos não é um ato inocente. É uma escolha que endurece o coração e separa do amor verdadeiro. Cada desvio pode gerar um eco de dor, um grito silencioso em meio à crise. Quando rejeitamos orientações divinas, estamos nos colocando em risco. A falta de vigilância abre portas para o julgamento. Assim, muitos enfrentam a amarga colheita de suas escolhas. Reflexão amarga, mas necessária. O arrependimento é a sombra que segue aqueles que não ouvem os avisos. A vigilância necessária é um chamado urgente. O desvio moral e espiritual não é um evento isolado, mas um processo sutil e traiçoeiro que se infiltra nas mentes e corações. Precisamos estar alertas, vigilantes. Cada pequeno compromisso com o erro pode levar a uma separação maior do caminho certo. O arrependimento deve ser o nosso guia, nos mantendo atentos aos sinais que indicam crises internas. Sofrer as consequências de um coração duro é doloroso e pode gerar uma perda irreparável. Julgamentos podem vir de onde menos se espera. É essencial nutrir a alma com verdade, luz e discernimento. A vigilância não é apenas uma prática, mas um estado de espírito que exige dedicação diária. Somente assim poderemos permanecer firmes, mesmo quando a escuridão tenta nos envolver. Agir agora, mudar hoje. A hora é urgente para quem busca a integridade. A realidade do julgamento é uma verdade inegável. O coração duro ignora avisos, mas a desobediência traz consequências severas. O arrependimento chegará para aqueles que se afastam do caminho. Nenhum erro permanece impune. A separação do divino é uma crise espiritual devastadora. Cada ação terá uma repercussão no mundo espiritual. As vozes de alerta ecoam na escuridão. Estamos sendo chamados a vigiar e nunca relaxar. O julgamento não é uma ameaça distante, mas uma certeza próxima. Prepare-se, porque a hora da verdade se aproxima. O chamado ao arrependimento é a oportunidade divina de renovação e retorno ao caminho certo. As dores e perda que nos cercam são sinais de um alerta urgente. Precisamos abrir os olhos. É hora de um coração macio e arrependido, não endurecido pela resistência e pelo orgulho. O arrependimento é uma porta que se abre para a esperança. Exige coragem para reconhecer erros e fragilidades. Com cada passo em direção à verdade, uma nova vida se transforma diante de nós. Separação de Deus traz consequências drásticas e muitos, cegos pela crise, preferem permanecer na zona de conforto. Mas o Senhor oferece um aviso, a possibilidade de cura e reconciliação. Este é o tempo da vigilância, não da indiferença. Ele espera por você, clamando por restauração e propósito em sua vida. Se você está em crise, escreva preciso nos comentários. Alguém vai orar por você agora. A luz brilha intensamente em meio ao caos. Aqueles que olham para os mandamentos encontram esperança. No desespero, a separação se torna dolorosa, mas há um chamado ao arrependimento. Ignorar essa voz pode levar a consequências devastadoras. Um coração duro se aparta da verdade, mergulhando em escuridão. Jovens e idosos, todos enfrentam essa crise. A vigilância se faz necessária, enquanto o tempo avança rapidamente. Olhar para os mandamentos é um ato de fé. O julgamento se aproxima e não podemos permanecer indiferentes. A cada passo, a decisão de voltarmos para a luz é um ato de coragem. A urgência de agir é inegável. A transformação imediata é possível, mas a hora é agora. Não deixe seu coração se endurecer diante dos avisos que a vida lhe apresenta. O arrependimento pode ser sábio, mas a procrastinação traz perda. A separação do propósito divino é uma consequência grave de nossos erros. É preciso um despertar para a realidade da crise que nos cerca. O julgamento não tardará e cada momento conta. A vigilância deve ser constante, pois quem se afasta da luz logo encontra a escuridão. O convite é urgente, refugie-se na verdade e busque retorno. Não permita que a indiferença crie raízes em seu ser. A mudança começa agora, não há tempo a perder. Uma vida incoerente compromete o testemunho e a missão. É hora de agir.